Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao meu programa Josué Coimbra Podcast. Estamos iniciando mais uma segunda-feira, graças a Deus. Hoje eu tenho um amigo que eu trouxe aqui para conversar um pouquinho conosco. Ele é procurador da Universidade de São Paulo, ele se chama Rodrigo Pedroso. Rodrigo Rodrigues Pedroso. Se apresente ao grande público, Rodrigo. Bom, boa tarde, agradeço, Josué, o convite, fico muito honrado de estar aqui, né? Como você disse, eu sou procurador da Universidade de São Paulo, desde 2009, sou formado lá na USP também, sou mestre em filosofia pela FEFELESH da USP. Trabalhei um tempo no governo federal, né, na gestão do Jair Bolsonaro, mas me licenciando da USP, mas depois voltei e estou aí, já desde 2009, na Universidade de São Paulo. Né? Além de alguns artigos publicados, tem um livro publicado sobre a filosofia política de Aristóteles, que foi, na verdade, minha pesquisa e dissertação de mestrado na FEFELESH. Que legal. E não deu tempo de fazer nada ali nas Perdizes? Ou seja, na PUC? Não, eu não sou filho da PUC. Nada contra quem é, né? Tenho muitos amigos ali na Pontifícia, mas eu sou uspiano, né? Eu precisei ser uspiano. Quando eu prestei vestibular, eu era office boy. E eu ganhava R$ 196 por mês. Uhum. Então, eu pensei o seguinte, ou eu entro na USP, eu tenho que entrar na USP, porque mesmo se eu tentasse o curso de Direito do Mackenzie, ia ser quase todo o meu salário da época. Então, eu fui praticamente coagido a entrar na USP. Não foi muito difícil, porque eu estudei em escola pública a vida inteira, mas eu sempre fui um aluno muito aplicado, né? Então, tive bons professores em escola pública e isso me ajudou a entrar com 17 anos no curso de Direito da Universidade. Legal. Não, eu perguntei porque eu fiz PUC, né? Fiz, graças a Deus, eu fiz economia lá na PUC. Quem que dá economia lá era o Belusa de Campinas, né? O Lacerda dava economia, a Maria Angélica, não sei se você lembra dela. Não. Rubens Savaia, mas o Lacerda, você lembra dele? Também não. Então, Estou eles bem deram... por fora, hein? Então, você é um economista formado pela PUC. Exato. Por isso que eu falei para você, não deu tempo de fazer nada lá? Tenho amigos lá, mas não fiz nenhum curso na PUC. Entendi. Embora eu seja católico e tudo, né, a minha formação ou deformação universitária foi no âmbito da Universidade de São Paulo, em que eu acabei trabalhando depois. Passei em concurso público em 2009 e me tornei procurador da universidade. Que legal. E é muito difícil prestar um concurso público? O concurso ele tem que ser difícil, né? Uhum. Você tem que selecionar e conforme você vai apertando a dificuldade, você vai selecionando. É assim que funciona. Né? Mas eu gosto do sistema do concurso público, eu acho uma coisa muito meritocrática. Né? Eu acho Sim. que se existe meritocracia no concurso público, mais do que no mercado. O mercado, que é tão elogiado, ele não é tão meritocrático assim. Você pode ter um produto excelente, mas se você não for bom de propaganda, você não vai vender. E às vezes um sucedâneo que tem uma qualidade pior vai vender muito mais porque você fez uma boa propaganda, você soube pegar o nicho. Eu conheço empreendedores excelentes, de alta qualidade, que não se deram bem. Entendeu? Sim. Então, o mercado ele não é meritocrático, ele vai de acordo com os gostos do freguês, que nem sempre são os melhores. Né? Exato. E dentro disso que nós estamos falando, quando você vai procurar um emprego,
você pode ter a melhor formação, ter os melhores títulos, ser o melhor candidato. Só que não necessariamente você vai ser contratado. Às vezes tem alguém, às vezes, sei lá, chegou no dia do processo seletivo, no dia da entrevista, o selecionador está lá, ele vê que você tem uma qualidade muito grande, ele fica com medo de perder a vaga, ou ele simplesmente não gostou muito de você. Então, ele vai arrumar alguma forma de tirar você do páreo. Enquanto no concurso, você precisa tirar a maior nota possível. Não importa seu nome, não importa onde você estudou, e não importa se você está bonito ou está feio naquele dia. Você precisa tirar 10. Tirou 10, entrou. Exato. O domínio privado é o domínio do arbítrio, né? E existe muita disputa interna nas empresas, uma grande empresa, né? Existe política também no domínio privado. No serviço público, a gente convive com dois extremos, porque o concurso público diria que é o cume ou da meritocracia, ou a meritocracia por excelência, o processo. Eu julgo, não é porque eu me dei bem no concurso público, mas eu acredito que objetivamente seja assim, é a meritocracia por excelência. E junto com as indicações políticas, as nomeações de comissionados, então você convive com dois extremos, o extremo da meritocracia e o extremo do clientelismo, do nepotismo, do protecionismo, né? Agora, no setor privado, você tem a margem de arbítrio, mas também o mercado, por outro lado, limita seu arbítrio. Então, você também não pode fazer o que quer. De certa maneira, o dono de uma empresa ele é menos livre que um administrador público, porque ele tem concorrência, ele não tem poder de mudar as regras do jogo em que ele está inserido, a menos que ele seja muito grande e possa subornar legisladores, etc. Ele está ali, sujeito a leis que ele não escolhe, sujeito à concorrência, então ele está no caminho do meio, na verdade. O setor privado ele não é tão meritocrático como o concurso, como você mesmo apontou, tem a questão, eu participei na minha vida de processos seletivos em empresas privadas e fui submetido a provas bizarras. Falei, qual o cara do RH que inventou uma coisa dessa que não tem pé nem cabeça? Porém, ao mesmo tempo, você tem a moderação do mercado. Agora, já no serviço público, você convive com os dois extremos, não é o caminho do meio. Ou você tem a meritocracia radical, que é o concurso público feito do jeito que ele deve ser. A gente sabe que há fraudes recentemente, até um delegado, acho que um delegado geral de um estado do Nordeste, não vou lembrar qual, foi preso porque ele estava falsificando os concursos da polícia, né? Então, você tem esse problema, mas quando o concurso é feito como ele deve ser, ele é um exemplo de meritocracia. Mas, no serviço público, você também convive com outro extremo das indicações políticas, dos cargos comissionados, das nomeações, né? Então, você tem o caminho do meio do domínio privado e o caminho dos extremos, que é o do setor público. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como procurador da universidade, você defende a instituição juridicamente. Mas, na sua visão, a universidade hoje, ela ainda tem um compromisso com o projeto de país ou caminha para algo mais neutro, sabe, essa coisa da globalização? A Constituição de 1988, ela diluiu essa história de projeto de país. Você vinha de um regime autoritário, que ele tinha, digamos, objetivos nacionais permanentes, como ele gostava de apregoar, e tudo aquilo foi sentido por setores da sociedade que depois se tornaram hegemônicos com a redemocratização como uma camisa de força, como uma imposição, né? Quando vem a redemocratização, a questão nacional se desvanece.
né, o predomínio, a supremacia dada à questão democrática. E isso se reflete na universidade. Né? A própria autonomia universitária, como foi consagrada pela Constituição de 88, ela, digamos, compromete a universidade com o princípio democrático, mas na própria Constituição de 88 a gente não vê um projeto claro de país. Né? É um projeto a ser definido pelas urnas. Né? Diz, não, aqui a gente vai dar as regras de um jogo aberto, nós não vamos determinar um projeto que seria quem somos nós, os constituintes, para dizer aquilo que a nação deve querer, vamos deixar isso aberto, a cada 4 anos os eleitores vão fazendo isso, e o problema é que nas eleições também isso não é discutido. Entendeu? Então, o Brasil hoje ele está muito disperso. Não há um olhar, um foco que unifique. Né? Então, você tem uma dispersão de pautas, uma dispersão de princípios, que a própria Constituição de 88 consagra isso juridicamente, e a universidade ela reflete isso. Então, ela é um poliedro com vários lados, ela é um caleidoscópio, tem um caleidoscópio que às vezes encanta o olhar, mas é difícil ver o que seria esse projeto. Né? Então, isso não. As agências de fomento também não têm uma linha clara, o importante é financiar as pesquisas, é um apego ao pluralismo, que é uma coisa saudável, ninguém aqui quer uma visão única, mas é difícil hoje identificar no Brasil um projeto, né, um projeto de nação, algo para além de 4 anos. Né? É difícil identificar no Brasil isso. Então, porque fica complicado realmente, porque você tem um projeto nacional que dura 3 anos e meio, né? Porque ele assume, aí até nomear todo mundo, aí depois, quando tem a eleição novamente, se perde, tira o pé do acelerador. Então, você tem aí um projeto que dura aproximadamente 3 anos e meio. E eu já reparei em alguns casos que quando tem a reeleição, o novo governo é totalmente diferente do governo anterior. E aí você fica num país que não tem um direcionamento, que não tem um caminho para ir. Porque eu concordo que, tudo bem, vamos deixar para o povo decidir. Só que o povo, na minha avaliação, ele vai decidir o caminho que ele está querendo seguir. Olha, eu quero mais à direita, eu quero mais centro, eu quero mais esquerda, mas um projeto, um caminho, olha, nós vamos construir isso, nós vamos fazer isso. Hoje nós estamos aqui e queremos estar em determinado lugar no ponto 2. Isso não existe. E eu vejo essa falta desse caminho e desse direcionamento até dentro da proposta dos próprios partidos políticos. Faz sentido para você? Total sentido, né? Uma coisa que a gente tem que reparar é que a nova república está em crise desde as jornadas de julho. Por um lado, nós estamos vivendo talvez o período de instabilidade política mais longo da história do Brasil desde o período regencial. Né? O período regencial, quando Dom Pedro I ele abdica, e até o golpe da maioridade em 1840, você teve ali governos que se sucediam e que não tinham muita força. Né? Desde as jornadas de julho, a gente vê isso. Teve a presidente derrubada por impeachment, o governo do presidente Bolsonaro, que sempre foi ameaçado por uma série de questões, sempre aquele clima de crise política, e agora com o novo governo também. Então, nós vivemos assim num período de governos frágeis, né? E uma coisa que você colocou, a questão da duração do mandato presidencial. Aqui no Brasil, nós reformamos, nós mexemos nas instituições por motivos, muitas vezes, de ocasião. O mandato do presidente da República era de 5 anos. 4 anos é muito complicado, por quê? 4 anos, você tem 1 ano para o fulano tomar pé da situação. Às vezes o fulano
estava na oposição, não tem a experiência, pelo menos do governo federal, e até ele tomar pé da situação do governo, aquilo demora um ano. E aí você tem 2 anos para governar e o último ano é a eleição. Então, na prática, o mandato de 4 anos é de 2. Originalmente, pela própria Constituição de 8 anos, e foi assim, tradicionalmente no Brasil, desde 46, o mandato do presidente da República era de 5 anos, sem direito à reeleição. Né? Você tem 5 anos, o presidente da República sabe que ele não pode se reeleger para o período imediato, então ele tinha que se concentrar naqueles 5 anos. Né? O Fernando Henrique, por uma questão de oportunismo político, na época que ele foi presidente, ele alterou a regra. Ele reduziu o mandato presidencial para 4 anos e instituiu a reeleição, com a disputa da desculpa da continuidade administrativa, mas como você bem lembrou, cada eleição é uma, e com a multiplicidade de partidos no Brasil, você precisa fazer acordos. E às vezes os acordos que você fez há 4 anos atrás para se eleger não são os acordos que você precisa, neste ano, fazer para conseguir a reeleição. Então, aí você vai ter que governar o segundo mandato com uma base de apoio totalmente diferente. Então, aquela que foi a justificativa para a instituição da reeleição acaba se dissolvendo. E cria um problema, porque a legislação eleitoral no Brasil é muito rígida e ela exige muito do candidato. Eu já fui candidato 2 vezes e sei o que é isso. Né? Agora, veja bem, quando você permite a reeleição, não tem como você separar a figura do presidente do candidato. Então, o presidente no cargo em exercício, ele já ganha uma vantagem sobre o oposicionista, porque o candidato oposicionista, se ele é candidato a presidente, ele precisa percorrer o Brasil inteiro. Ele tem que estar um dia no Rio Grande do Sul, outro dia no Pará, outro dia na Paraíba, outro dia no Acre, no Mato Grosso, e ele precisa desse deslocamento. É algo caro de se fazer, né? Agora estamos em período de pré-campanha, então você não pode nem fazer campanha. Né? Agora, o presidente da República, estando no cargo, ele tem a desculpa de inaugurar uma coisa em Porto Alegre e no outro dia reinaugurar outra em Belém do Pará, e assim ele vai viajando, cumprindo uma agenda supostamente oficial, mas que permite a ele fazer campanha. Então, a reeleição no Brasil, eu acho que eu não sou contra em absoluto, em tese, mas do jeito que foi feito, eu acho que contribuiu para degradar os nossos costumes políticos. Ela não melhorou, não elevou o nível da política, mas ela trouxe consequências aí que são nefastas, como essa que você apontou. E como que a gente teria uma reeleição sem prejuízo, então? Olha, nas condições atuais do Brasil, eu acho difícil. Eu preferia a restauração do mandato de 5 anos sem reeleição. Né? O presidente atual foi eleito para 4 anos, então que ele fique os 4 anos. Não, sou contra a prorrogação de mandato. Mas eu acho que a reeleição tem atrapalhado a política no Brasil. Concordo. E eu acredito que ela atrapalha não só nos cargos do executivo, mas às vezes também no legislativo, porque chega num determinado momento que até quem está no legislativo dá uma parada porque ele precisa se reeleger novamente. E no Poder Legislativo, eu não acho que tem o mesmo grau de negatividade, vamos dizer, do Poder Executivo, mas, de fato, você tem problemas porque os legisladores acabam legislando em causa própria. Então, toda reforma eleitoral que é feita no sentido de preservar a posição que eles têm ali no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado. Então, as próprias normas inventaram um período de campanha curtíssimo, que começa em agosto, justamente para quem não é da panelinha não fazer campanha. Então, eles já são conhecidos, eles já são os deputados, eles já chegam na largada. Então, embora eu não veja
não veja que a reeleição no legislativo seja tão nefasta como no executivo, ela tem esses pontos negativos da legislação em causa própria, que acaba criando uma reserva para quem já está dentro. Eu costumo brincar que os conceitos políticos mais importantes são de sacanagem e esquema. Qual a diferença de esquema e sacanagem? Esquema é quando você está dentro, sacanagem é quando você está fora. Então, quem está dentro do esquema procura fazer o possível para manter aquilo no esquema. E isso, para os outros, é sacanagem. Você está fora e está fora. E pensando dentro disso que a gente está falando, como que você vê essa questão do fundo eleitoral? Essa é uma dos problemas da democracia. Ela é cara, né? São questões que elas precisam ser revisitadas periodicamente, porque já se permitiu doações de empresas, a experiência mostrou que aquilo não era bom, aquilo terminou em escândalo, e aí você limita as pessoas físicas as doações, só que as pessoas físicas também não suportam pagar os custos de uma campanha eleitoral que é muito elevada. E aí você precisa de recursos públicos para isso. Só que são recursos públicos que poderiam estar sendo aplicados em educação, na saúde, na segurança pública, em outros investimentos de caráter público, e estão sendo aplicados em campanhas eleitorais, e muitas vezes tem muito partido malandro aí, que o fulano, como tem muito partido, fulano sabe que não vai se eleger a nada, mas ele tira uma candidatura, ele pega a verba do fundo eleitoral, ele contrata as pessoas certas, olha, você vai trabalhar para mim na minha campanha, então tu cobra tanto, fica com 70%, eu fico com 30%. E a gente sabe que essas coisas acontecem. Ou pelo menos podem acontecer, né? Não estou querendo acusar ninguém, mas digamos, uma ocasião que se cria quando você tem um financiamento público de campanhas, porque você tem que criar uma fiscalização rigorosa e depois quem fiscaliza o fiscal. Então, há problemas que geram outros problemas. Talvez a gente teria que pensar também não só na questão do dinheiro, mas também como tornar as campanhas eleitorais mais baratas. Eu acho que isso democratizaria mais o processo eleitoral do que simplesmente você destinar recursos públicos a esse tipo de gasto. Sabe uma coisa que eu penso? Eu até entendo que quando foi criado esse processo do fundo eleitoral, você não tinha o advento da internet, não existiam redes, essa coisa toda. Mas será que hoje, com acesso à internet, com tantas redes que você tem por aí, será que não perde um pouco esse sentido? Porque qualquer um consegue se lançar candidato com base nas redes, qualquer um consegue criar um reduto eleitoral tendo um bom trabalho, tendo um bom discurso, tendo uma boa proposta, porque a pessoa vai encontrar ele na rede, vai gostar, vai indicar para um outro, e aí você acaba diminuindo aquele custo que anteriormente você teria. E eu não sou inocente para não acreditar que muitas pessoas vão usar essa coisa da rede para impulsionar o seu trabalho. Só que mesmo assim, eu ainda acredito que seja mais fácil você se eleger com menos recursos do que há 20 anos atrás, que não existia a internet, que aí tinha aquela coisa de camiseta, de comitê, disso, daquilo. Você tinha realmente uma estrutura muito grande. Hoje, com a internet, eu acredito que não faça tanto sentido você ter um fundo, pode até ter, mas de repente corta o saldo desse fundo pela metade, e talvez destina a verba para quem realmente é candidato de primeira eleição, para quem realmente não tem condições de custear a própria campanha, mas deseja ser candidato. Por exemplo, imagina, eu e você vamos ser candidato a deputado federal. Só que eu tenho um patrimônio de 20 milhões. Você tem um patrimônio de 500 mil. Automaticamente, eu entendo que você precisa muito mais desse dinheiro do que eu.
correto? Então, assim, quem tem seu dinheiro... Aí poderão dizer que eu sou louco. Mas, assim, eu banco a minha campanha e você que não tem os recursos necessários usa uma parte do fundo. Você acha que faz sentido pensar nesse caminho? Faz completo sentido. Você não é louco, não. Você é justo. Você está dando vazão aí àquele anseio de justiça que eu acho que existe no fundo da consciência de cada ser humano. O justo é isso aqui. O problema, como eu já tinha colocado antes, é a legislação em causa própria. A gente vê o seguinte, como que são distribuídos os recursos do fundo eleitoral? Segundo a votação que cada partido teve há 4 anos atrás. Então, quem é a questão do esquema e sacanagem? Quem entrou para o esquema, vamos reservar para a gente. Então, o fundo eleitoral, ótimo, o que você falou é extremamente inteligente, ele deveria servir justamente para isso, para o candidato idôneo sem recursos, né? Agora, de fato, ele é usado para quem já conquistou o poder dele, para ele serrar a escada por onde ele subiu. Então, aqueles que mais precisam é que são colocados para fora do esquema. É esquema e sacanagem. É esquema para quem está dentro, é sacanagem para quem está fora. Quem conseguiu subir, serra a escada por onde subiu para que não sofra concorrência. Infelizmente, é isso. A gente precisaria de homens públicos com um grau de abnegação, de altruísmo, de justiça, que é muito raro a gente encontrar até no homem comum, né, para adotar uma proposta dessa, ou com muita pressão popular. Mas a própria polarização do Brasil não ajuda isso, porque nós criamos polarizações em torno de facções, de bandeiras, e não em torno de pautas, de propostas que unem as pessoas. Então, se tornou propício para que cada lado dos polos encubra, justifique os malfeitos do seu preferido e ataque os dos outros. Então, você tem o outro lado que é demonizado, que é satanizado, que representa tudo de mal, e o meu lado não faz mal algum, só tem anjos, só tem gente pura. E isso contribui para que as verdadeiras questões que servem para todos sejam encobertas e não seja discutido isso, porque vai prejudicar alguém do meu lado. Então, não é isso que temos que discutir. Sim, eu entendo que, na verdade, falta um projeto nacional mais forte. E dentro disso, eu entendi que você já falou sobre a questão da legislação, etc. Mas, por exemplo, hoje no Brasil existe uma corrente representada por nomes como Aldo Rebelo, que eles defendem um projeto nacional, um projeto de soberania brasileira. E esse tipo de visão tem espaço dentro da faculdade? Por exemplo, se eu sou um professor que tem eu sou um professor de economia, etc., que tem uma visão nacionalista, que tem uma visão que defenda os interesses brasileiros de fato, eu encontraria espaço, por exemplo, para trabalhar na sua universidade? Olha, como eu disse para você, o serviço público, ele se regra pelo princípio da impessoalidade. Agora, a gente sabe que existe uma política dentro da universidade, né? Sabemos que reitores são eleitos e que os concursos de docentes, eles não têm, digamos, a mesma dimensão que os concursos de servidores ou que um concurso para magistratura. Você, numa banca, você avaliar um concurso ou de titularidade ou de livre docência, há grande margem na banca para avaliações subjetivas. Então, há famílias, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, mas há famílias, assim, se você pegar a Faculdade de Direito da USP, há sobrenomes que se repetem no nome dos professores. São sobrenomes tradicionais, entendeu? Então, quando fulano ele já chega
perante a banca com um sobrenome, aquilo já conta ponto para ele. Vamos falar a verdade. Eu não sei a consequência que eu estou sendo justo, eu estou colocando fatos. Se me reclamarem disso, eu até falo sobrenomes, por isso que é bom nem me cutucar. Mas há sobrenomes assim, que tem pai, tio, sobrinho. Esse é um problema sério da universidade brasileira. Né? Não pode ser assim. Então, existe também a preferência pelos orientandos. Né? Você tem. É muito difícil você ser realmente um livre pensador na universidade. Né? Porque o próprio professor que já está lá dentro, ele tem interesse, e um legítimo interesse, em que o pensamento dele seja preservado depois que ele saia de lá. Então, ele vai ter a tendência de proteger, de ajudar quem pensa como ele. Ou seja, se você não pensa como os professores da casa, você está com um problema sério. Mesmo que você seja o Einstein, a gente sabe, todo portador de ideias novas, em qualquer setor do conhecimento, a gente sabe o quanto sofre diante do saber oficial, diante do saber acadêmico. Então, existe uma corrente nacionalista, sim, existem intelectuais nacionalistas, existem professores nacionalistas, mas até que ponto eles têm a mesma influência dos outros intelectuais, dos outros acadêmicos? Nós vemos, por exemplo, dois partidos em que a intelectualidade uspiana está muito representada. É o PT e o PSDB. Nós temos aí, até agora foi ministro da Fazenda o Fernando Haddad, o sucessor dele é o Dario Durigan, que foi meu colega como procurador da USP. Eu fui colega do atual ministro da Fazenda. O Haddad é professor da FEFELESH, outros intelectuais, o Fernando Henrique saiu da FEFELESH também. Né? Então, a gente sabe o quanto a USP, Miguel Reale Júnior no PSDB, a Marilena Chauí da FEFELESH no PT, outros pensadores da esquerda, como Vladimir Safatli, professor da FEFELESH, outros que vieram da FEA, o Delfim Neto, que foi ministro no regime militar, saiu da FEA. Então, a gente sabe o quanto que a universidade ela está ligada, o corpo docente da universidade, não a universidade em si como instituição, mas os professores, eles têm as preferências e as relações políticas deles. Então, aí a gente poderia se perguntar, e com o Aldo Rebelo, qual intelectual importante da USP estaria com ele? Então, são perguntas que a gente pode fazer. Será que tem alguém do calibre de um Fernando Haddad, junto com o Aldo Rebelo? Será que ele consegue um apoio de uma pessoa? Tem professores críticos, professores muito originais, o André Martin, por exemplo, que é da FEFELESH também, de geografia, mas eles não têm a mesma abertura na mídia que um Fernando Haddad tem, que uma Marilena Chauí tem, que outros professores da universidade têm. Então, essa questão dos esquemas, vamos dizer assim, das relações políticas, ela também ocorre nesse aspecto que você mencionou. Entendi. Mas, assim, então, e na sua visão, pensando nisso tudo que a gente está falando, o Brasil, ele não tem uma estratégia, eu imagino que ele não tem uma estratégia de defesa de seus interesses, ou ele somente reage às disputas globais? Como que você vê isso? O Brasil reage. Como vimos aí na questão das tarifas do Trump, né, um setor político esperançoso que essas tarifas os ajudassem a alcançar objetivos internos, o governo reagindo a essas medidas, mas você não vê um planejamento de longo prazo no Brasil. Isso acabou, no máximo, no governo Sarney, isso não tem mais. Entendeu? A própria ideia disso
Hoje, a formulação de políticas públicas é basicamente feita fora do Brasil. Você, por exemplo, se elege prefeito de uma cidade. Você se elege prefeito, você é um cara conhecido, mas você não é da administração pública, não entende de políticas públicas nada, aí você chama os políticos lá para ser o seu secretariado, e aí vai vir um técnico com um programinha debaixo do braço, um técnico que estudou, fez uma bolsa no estrangeiro, que ele trabalhou no Unicef, na OMS, na ONU, na OEA, ou em alguma agência internacional, e vai te trazer um programa, você tem que fazer isso. Né? E aí, receitas estrangeiras são implementadas no país, que nem aqui, quando o Haddad mesmo foi prefeito, esse negócio das ciclovias, isso não foi uma coisa pensada para São Paulo, isso foi uma coisa que veio de fora. Entendeu? E isso é um exemplo em N exemplos. Existem empresas, vamos dizer assim, ou instituições, que em geral essas instituições não revestem a forma jurídica de empresa, que o trabalho delas é ser coach de prefeito. Aí o cara vai lá na prefeitura de Saquarema do Norte e traz um projeto. E o prefeito, ele dá graças a Deus, ele acha muito bom, que bom, eu vou implementar isso. Agora eu tenho um projeto para educação feito aqui por especialistas. Só que não são especialistas neutros isentos, são especialistas que estão presos a interesses externos ao país. O país mesmo está vulnerável a essas coisas. Sim, mas você sabe que eu comecei a reparar isso? Lembra que aqui em São Paulo tinha uma época que você tinha um movimento chamado Ocupa Sampa? Sim, que era o mesmo que tinha em Nova York. Exato, um reflexo lá do movimento, lá que ocupou Wall Street, tudo. Isso, que era o Ocupe Nova York. E aí você fica... E o que eu acho engraçado é que quando você olha esses movimentos, o movimento é igual, a estrutura ideológica do movimento é igual, a estética do movimento é igual, é exatamente tudo igual. Só que uma coisa que pode funcionar em Nova York não vai funcionar em São Paulo. Obviamente. Mesmo que São Paulo seja uma cidade gigante, enorme, etc, 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 somos distintos de Nova York. E aí quando você pega um programa externo e coloca ele aqui dentro, você apenas reflete ou repete algo que pode dar certo lá fora ou não, mas não reflete a brasilidade. Não necessariamente o brasileiro ou o paulistano, ou sei lá quem quer que seja, anseia por aquilo. E aí a gente volta naquilo que nós falamos no começo, da questão política, onde você vai ter um grupo político que vai buscar fora do Brasil um programa, um projeto que não é brasileiro e que ele não serve para nós. E aí, no final, você só está repetindo algo que existe lá fora. Mas o Brasil mesmo, ele não está sendo pensado. E aí, quando você vai para a economia, na minha concepção, fica pior ainda. Vamos olhar uma coisa que está na agenda do dia. Essa guerra que está acontecendo entre o Irã, Israel e Estados Unidos. A gente já sabe que é uma guerra que os países buscam se manter hegemônicos na questão da energia. De um lado, você tem Estados Unidos defendendo o petróleo e também a bateria, e você tem do outro lado a China, que não aparece, mas ela defende a sua bateria, ou seja, energia. E no meio de tudo isso, nós temos o Brasil. E o que o Brasil tem? Nós temos o etanol, Rodrigo. E o que a gente está fazendo com o etanol? Nada. Porque você pega, por exemplo, o etanol. O custo de produção dele é muito inferior ao custo de produção do petróleo. Você vai plantar cana, etc, etc. Vai vender. E a gente poderia já estar abastecendo, pelo menos a América do Sul, com o nosso etanol. E levando o nosso produto para o mercado externo. Olha, nós temos o etanol. Ah, mas é ruim. Não, ele não polui. Porque quando você fala... Porque hoje, qual que é o grande mote da bateria? É o fato dela não ser poluente. Só que ela polui mais do que o petróleo, mais do que o etanol. E o etanol, ele polui muito pouco. E ele tem um custo muito baixo. E a aí, biomassa em geral, né? Exato. A biomassa em geral.
E aí o pessoal, mas tem que acompanhar o preço do petróleo no mercado internacional. Quem falou isso para você? Você está plantando a cana no seu país, você está produzindo no seu país. Agora, você tem que acompanhar o preço do petróleo no mercado internacional, eu não vejo razão para isso. Porque quando você olha, por exemplo, o projeto chinês, lembra que lá atrás, olha, reunião da ONU, não sei aonde, para discutir o clima. Não vou. Lembra? A gente vai te deixar fora do clube. Tudo bem. Faz sentido. Tudo bem que você é entrevistado, mas assim, faz sentido isso que eu tô falando? Faz perfeito sentido. Um país ele tem que ter claro que o interesse dele vem em primeiro lugar. Agora, o Brasil não tem nem noção do interesse dele. Você tem um déficit educacional no Brasil muito sério, entendeu? O povo brasileiro é muito carente de educação, de cultura, e isso prejudica essa questão de um projeto nacional. E, por outro lado, você tem uma classe dominante que também é carente de cultura, porque o egoísmo, uma das coisas que a cultura te proporciona é a capacidade, a possibilidade de ser altruísta, que você descobre que há fins que vão além do seu interesse próprio, ou melhor, que às vezes o seu interesse moral, o seu interesse em reconhecimento, de obter um nome para a história, é muito maior do que o seu interesse material, que é transitório. Né? A gente vai para a Europa, vai para Paris e vê aqueles monumentos imensos. Para que o cara faz por que o Napoleão fez um Arco do Triunfo? Por que ele não pegou o dinheiro do Arco do Triunfo e foi no bolso? O político brasileiro é assim. O político brasileiro, como ele é sem cultura, como o povo brasileiro, ele vê a grana para fazer o Arco do Triunfo, ele pega e enfia no bolso. E se deixar, ele constrói um Arco do Triunfo em Miami ou em Portugal, não no Brasil. Porque ele não tem cultura, não tem visão. O Napoleão, ele era dono da França, de Barras Cutelo, um governo autoritário, ditador. Ele poderia muito bem ter pego o dinheiro do Arco do Triunfo e enfiado no bolso, deixado para os descendentes dele. Não, ele deixou um Arco do Triunfo numa praça pública. E isso é um exemplo mais visível, não é só um Arco do Triunfo, você tem uma política industrial. O Bismarck, por exemplo, na Alemanha, ele não pensou no Arco do Triunfo numa coisa assim grandiloquente. Ele pensou, não, vamos desenvolver a Alemanha. Mas o fulano tem ideia tão curta que ele só enxerga o interesse material dele. Ele não se preocupa nem com que as futuras gerações não se preocupar com ele. Então, num país em que a classe dominante, a classe dirigente, é dominada por o egoísmo mais cego, né? Que até prefere até construir uma mansão em Miami, num outro país, é como se isso daqui continuasse a ser colônia de exploração o resto da vida, né? E ninguém tem uma visão de país, é duro esperar alguma coisa boa. Você falou, tem uns Dom Quixotes por aí, que nem o Aldo Rebelo, que sonham com um país soberano, com um país cujo desenvolvimento venha em primeiro lugar, mas a gente sabe que a regra da política não tem sido essa. Por um lado, pelo déficit educacional do povo, e também, principalmente, pelo déficit cultural das próprias classes dominantes do país, que não se interessam num país mais forte, mais poderoso, não se interessam em investir no país. Então, mas eu acredito que isso passa também, além da classe dominante, além das elites, que é um reflexo da falta de cultura e da falta de conhecimento da sua própria história. Porque pega, por exemplo, o centro de São Paulo, ou o Centro Novo, ou o Centro Velho. É um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida. No entanto, ele é abandonado, e você vê que existem casarões enormes que contam. Você pega Campos Elíseos, por exemplo, é um bairro lindo, que tem casarões históricos que contam a nossa história, e está tudo abandonado.
Hoje nós temos um projeto do governador para dar uma melhorada no centro, mas vai derrubar muita coisa, não sei o que vai derrubar, mas vai derrubar muita coisa e vai reformular. Será que, de repente, se a gente começa a pensar, e se a gente fazer um projeto de retrofit no centro? Entende? Isso é feito periodicamente em Paris, por exemplo. Coisas boas aí o Brasil não copia. Você vai no Largo da Memória, primeiro monumento da cidade de São Paulo, o Obelisco da Memória. Fica lá no Largo da Memória, ali na estação Anhangabaú do metrô, que você desce para a Praça da Bandeira. Anda ali, está tudo abandonado. Exato. Os azulejos estão tudo pichado, está tudo sujo, com urina, fezes humanas. Aquilo lá é o primeiro monumento da cidade de São Paulo. E não tem uma luminária ali. Se você passar esse horário agora que está anoitecendo, dá medo. Aquilo ali deveria ser atração turística. Mas é possível que nem o prefeito saiba o que é aquilo. Você perguntar para o prefeito, para o secretário, qual foi o primeiro monumento da cidade de São Paulo, é capaz dele não saber. E tomara que ele não saiba, porque se ele sabe e deixa abandonado daquele jeito, aí ele está fazendo as coisas sabendo. Entendeu? Sim. Eu prefiro que ele não saiba. Para eu dizer, não, ele não faz porque ele não sabe. Exato. E é horrível isso, né? Porque assim, você acaba desmontando o centro, que é uma região muito rica, e aí, como você bem disse, você vai a Paris, por exemplo, você não pode construir nada que ofusque a Torre Eiffel. Sim. E não só a Torre Eiffel, porque em Paris você tropeça na história. Em Paris você anda lá. Eu fui uma vez só para Paris e eu fui visitar o Hotel Beaufort, onde morreu Dom Pedro II. Dom Pedro II morreu nesse hotel e o Villa-Lobos, o compositor Heitor Villa-Lobos, ele morou lá. E os franceses puseram a plaquinha. Neste hotel morou e faleceu Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil. Neste hotel viveu de tal ano a tal ano Heitor Villa-Lobos. E não é só lá. Você vai passando pelas ruas de Paris, em cada lugar que aconteceu alguma coisa importante, tem lá uma plaquinha dizendo, olha, aqui aconteceu tal fato, nesta casa morou tal pessoa, né? Aqui, Você não vê nada disso em São Paulo. Eu conheço bem a história de São Paulo. Por exemplo, tem todo o trajeto do Dom Pedro I, da capital até o Ipiranga, que passa pela Rua da Glória, a Rua do Lava Pés, etc. Então não tem nenhuma indicação disso que aconteceu. E é o fato mais importante da nossa história, a independência. Entendeu? Você não tem nada indicando. O pessoal acha que investimento em cultura é fazer virada cultural, atender grupos minoritários, a dar entretenimento para o povo. Não é isso. Entendeu? E você não tem. Quando você não tem memória, o sentido de um pertencimento a algo maior, você está limitado à sua geração. Então, o seu horizonte histórico é de 29 anos. Isso é horrível, isso é uma nação que não sai do lugar, porque você precisa da experiência acumulada das gerações para que haja progresso. Você não tem progresso, você vai ficar empatado repetindo a mesma coisa. Então, e você não acha, então, que o fato do brasileiro não conhecer a própria história não o condiciona à miserabilidade eterna? Por quê? Você não conhece história, você não sabe quem é você. Então, se você não se conhece, automaticamente, o que vem de fora é melhor. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, tem Duque de Caxias, que foi um grande militar brasileiro, tem o general Osório. A história brasileira, ela é muito rica. No entanto, a maior parte das pessoas não sabem sequer quem foi general Osório ou Duque de Caxias. Esse é um ponto. E aí, quando você vai caminhando, você observa que o Brasil já teve uma indústria muito forte. Pega, por exemplo, até o final do regime militar, que nós tínhamos a Ingesa, a Embraer, tinha a Gorgel, tinha a Miura,
tinha Gradiente, que fazia eletrodomésticos. Você tinha uma indústria brasileira muito, muito boa. Óbvio que não era. Em alguns momentos ela deixava a desejar, mas ela não fazia feio para os produtos externos. E aí, como nós não conhecíamos a nossa história, era muito fácil você acreditar que o produto nacional era uma porcaria. Mas por que isso acontece? Porque você não conhece a sua história, você não sabe quem é você não sabe da sua capacidade. Então, quando vem alguém de fora e fala que o seu produto não presta, que a sua história não presta, automaticamente você adquire aquilo como verdade e passa a consumir a cultura e a produção do outro. Faz sentido? Completo sentido. E a própria indústria cultural, os Estados Unidos sempre souberam usar a indústria cultural deles como um elemento, instrumento de soft power, né, de aumentar o poder americano. O Brasil Sim. foi extremamente vulnerável a isso. Até porque os nossos cineastas, com raras exceções, eles acabam caindo na tentação de fazer filme para nichos. Né? Não faz filme para agradar o povo, faz filme para agradar crítico. E aí o povo fica abandonado à influência da indústria cultural externa. Então, tem até aquela música daquele conjunto que esqueci o nome, né, que diz a arte de viver da festa não se sabe que Isso. Acho que é Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso fez essa música. Vem das antenas vem das antenas de TV. A televisão acaba criando uma série de ilusões para o fulano que está no interior, que na cidade grande vai tudo melhorar, e outra de que a redenção está no estrangeiro, eu preciso sair daqui. Né? Isso daqui é um castigo, eu estou vivendo um castigo e eu vou melhorar de vida quando eu for embora para o país. Isso daí é uma mentalidade que o Brasil precisa superar e que é uma herança do nosso período colonial, em que o fulano vinha de Portugal para cá com esperança de enriquecer e ir embora, voltar para a terra natal, e outros que vieram obrigados, vieram coercitivamente, não vieram porque quiseram. Sim. Então, o Brasil precisa criar essa comunidade nacional que não existe completamente ainda. Né? É a filosofia do cada um por si aqui. Eu vou arrumar uma grana e eu vou embora do Brasil. Eu vou para Portugal, para os Estados Unidos. Tem uma outra canção do Rolando Boldrin que no verso ele fala que a vida não mudava mudando só de lugar. Então as pessoas acham que mudando de lugar vão melhorar de condição, e não é verdade. Não. E aí eu pego o gancho do Chesterton, que dizia que Roma não foi amada porque era grande, ela foi grande porque foi amada. Exato. Se você não trabalhar para o seu país, você não pode esperar nada dele. Porque o país, a pátria, não é nada mais do que o conjunto dos seus cidadãos, o conjunto dos seus compatriotas. Então, se você não tem nada a oferecer para o país, você tampouco vai receber alguma coisa. Exato. E na terra dos outros não espere nada. Você vai ser estrangeiro, não tem ninguém esperando você de braços abertos. Muito pelo contrário, eles têm as dificuldades dele e você só vai aumentar as dificuldades deles indo para lá. Você vai ser mais um para gerar despesa, para ter uma vaga no mercado de trabalho. Então, meu caro brasileiro, tente encontrar a sua felicidade aqui. Eu gosto muitas vezes de ouvir estrangeiros que vieram para o Brasil, especialmente em situações difíceis. Isso, eu convivi com muita gente idosa,
que veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra, eles diziam, olha, não tem lugar melhor que o Brasil. Eu ficava, quando era criança, eu reparava, puxa, os estrangeiros eles gostam mais do Brasil do que os brasileiros. Eu falava, não tem terra melhor do que o Brasil. Vocês não sabem o que é isso. Aqui tem paz, vocês têm liberdade para fazer o que querem, para falar o que querem, vocês podem trabalhar, vocês não sabem o que é realmente ter um lugar para plantar, entendeu? Você está fugindo de uma guerra, etc. E eu ficava encantado com essas coisas. Talvez isso me fez ver o país com outros olhos, com olhos Sim. de esperança, e não com olhos de eu preciso sair daqui porque aqui eu não resolvo a minha vida. Mas você sabe que você falou uma coisa que é muito interessante, quando você falou da política de soft power norte-americana. O que acontece? Quando você olha nos Estados Unidos, você olha aqueles filmes de faroeste, eles contam a história deles. E de uma forma fascinante, que você deseja se tornar aquele homem justo que tem no filme. Quando você olha o cinema europeu, eles contam a história da Europa, enfim, da Inglaterra, da França, do país que produziu o filme, contam a história do filme. E você fica querendo ser parte daquele contexto. E quando você olha no Brasil, você vê um contexto de filme que eles não contam a beleza que tem no Brasil. Eles não mostram o brasileiro de fato. O que eu quero dizer com isso? Pega, por exemplo, um filme comum, pega o Rambo. Quando você olha o Rambo, ele é um homem norte-americano que está lutando numa guerra, que busca justiça, que busca a paz. Aí, Rodrigo, você não quer ser aquele cara? Ou não? Aquela mensagem subliminar, ela fica na tua cabeça. E aí você vê lá depois, você vê o Duro de Matar, você vê... Tem um cara que eu gosto dele, inclusive, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar, que ele é um ator também, e você fala assim, e por que eu não tenho isso aqui contando a minha história, só que eu tenho uma história linda, mais bonita que a desses caras, talvez. E o intelectual brasileiro, essas coisas é responsabilidade dos intelectuais. Por certo marxismo mal digerido, ele quer provocar a revolução. Né? E aí ele acha que falando mal do país, ele vai deixar as pessoas revoltadas, elas vão fazer revolução, vão... Mas ao contrário, você está deprimindo. Hoje, se você olha a história nos livros didáticos e nas obras de arte, principalmente da indústria cultural, cinema, etc., é uma história contada para você ter raiva do país. Exato. A Marilene Chauí, 500 anos de exploração. Tá? Ela escreveu um artigo dizendo no 5º centenário do descobrimento do Brasil, nada havia para comemorar. Imagina você ter 500 anos de história e não ter nada para comemorar. Então, você é praticamente educado a ter raiva do país. Né? Os bandeirantes eram genocidas, só que, mal ou bem, foram eles que deram ao Brasil esse tamanho. O Brasil, no Tratado de Tordesilhas, é 1/3 do tamanho atual. Então, imagina, então a gente deve a história a um bando de genocida. O que é isso? Ninguém presta na história do Brasil. Eles procuram sempre a pior motivação para dizer, na verdade, proclamar a independência foi por conta disso. Proclamar a república por conta daquilo. Só aboliram a escravidão porque os fazendeiros não precisavam mais dos escravos. É tudo assim, nada acontece por um motivo bom. É sempre o pior dos motivos. E aí a pessoa vai ficar com raiva do país mesmo, né? Porque você olha, segundo os nossos intelectuais, nada presta na história do Brasil. Sim. E o cinema também, fizeram aquele filme lá da Carlota Joaquina, Dom João VI, lá, que era um velho que escondia o frango dentro do bolso do paletó.
tanta coisa para se dizer. O fulano fundou as 2 primeiras faculdades de medicina do Brasil. Fez a abertura dos portos, a abertura do comércio do Brasil para o comércio internacional. Criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, transformou o Brasil. Aí, o que o filme mostra? Que ele era um velho babaca que escondia frango dentro do paletó. Isso num exemplo mais radical, mas você vê todo o filme, toda a obra cultural, os livros didáticos, essa toada, nada prestou na história do Brasil. Era Clint Eastwood o nome do ator que eu queria falar. Sim, é um excelente ator. Né? Não, mas é isso que você está falando realmente, porque quando você olha na cinegrafia brasileira, quando se trata de Brasil, é sempre colocando como se o nosso imperador, a nossa história, ela nunca é boa o suficiente. E aí, quando a pessoa que não tem conhecimento, que não sabe de história, vê aquilo na televisão, ela começa a sentir ojeriza daquele personagem. Só que aquele personagem somos nós. E aí, quando você olha, por exemplo, a história, sei lá, da Inglaterra, Portugal, nos filmes, obviamente, Itália, França, eles são colocados como grandes, como disruptivos. E isso cria um sentimento de desejo em quem está do outro lado da tela assistindo. Porque o cara fala assim, meu, esse é o meu rei. Eu venho desse cara. Agora, aqui, quem quer vir de um idiota? E toda a obra é feita. Aí fizeram o guia politicamente incorreto da história do Brasil para desconstruir as figuras. Aí você pega atacando Santos Dumont, que ainda é conhecido pelo povo. Mas o brasileiro não inventou só um avião. Não. Foi um brasileiro que inventou o balão, por exemplo, o padre Bartolomeu de Gusmão, que era irmão do Alexandre de Gusmão, que toda a terra que os bandeirantes acrescentaram no Brasil, ele conseguiu oficializar em nome de Portugal, constituindo o território brasileiro, então, só na saliva, só na diplomacia, sem disparar um único tiro com a Espanha. O Tratado de Madrid foi obra do Alexandre de Gusmão, que era irmão do padre Bartolomeu de Gusmão, que era uma inteligência fora do comum. O rádio também do padre Landel de Moura. Exato, eu estava pensando nisso. As pessoas não conhecem. Alguém inventou, você sabe que foi um brasileiro que inventou o rádio? A pessoa não sabe. O chuveiro. O chuveiro do Santos Dumont. Então, o câmbio o brasileiro automático. É capaz de muitas coisas. Desculpa, não ouvi? O câmbio automático do carro. Sim. E outra, até o Bina do rádio. Agora o Pix, que está sendo copiado no mundo inteiro. Então, mas assim, você tem tanta coisa boa, só que você não presta. Né? Não é engraçado isso? É um esforço para deprimir a própria nação. E é um esforço, assim, é de tirar o chapéu, porque, digamos, o Brasil deve ser realmente muito bom para você precisar de tanto esforço, de tanta aplicação de força para deprimir essa nação. Né? E como que a gente faz para mudar esse pensamento na cabeça das pessoas? Porque você para e pensa, só aqui a gente falou uma meia dúzia de coisas que o Brasil criou e que, assim, que ninguém vive sem hoje. Exato. Sabe? Se pegar, assim, vamos pegar só o câmbio automático do carro. Quem que vive sem esse negócio no carro? E aí foi criado no Brasil, mas foi lá para a General Motors nos Estados Unidos, que eles ampliaram, etc, etc. O avião que nós criamos, que assim, que ninguém vive sem avião hoje. E assim, temos chuveiro elétrico, que é uma criação brasileira, relógio de pulso. E sabe, é tanta coisa que nós fizemos antes de sermos um país agrário, só que, sabe, como é que muda isso? Como é que muda essa mentalidade?
Olha, eu estou com 47 anos, eu passei boa parte deles tentando mudar isso. E hoje, assim, eu uso as minhas forças. Eu estou aqui falando para o nosso público, né? E eu acho que meu papel é esse. Eu não vou parar. Eu vou continuar assim até morrer. Entendeu? Deus me pôs aqui. Enquanto eu viver, eu vou trabalhar por esse país. Não fico mais preocupado com resultados, né? Mas eu cumpro o meu dever. Pelo menos eu vou estar com a minha consciência tranquila. Sim. É o que eu posso fazer. Não tenho ilusões. Sim. Porque é triste essa situação, né, Rodrigo? Porque você Sim. vê que conforme passa o tempo, mais regride. Quando a gente olha dos anos 90 para cá, com essa coisa do neoliberalismo, a indústria brasileira evaporou. Hoje a gente tem aí 20% no máximo da indústria respondendo pelo PIB, Eu uma acho que vez não que chega nem a 20, viu? Eu acho que chega oscila entre 13% e 15%. por aí, mas a gente já teve mais de 40%. Sim. E não existe um projeto para pensar em reacender a indústria brasileira novamente. Ainda mais quando a gente olha lá fora que essa guerra que tem hoje entre Estados Unidos e China, fundamentalmente, não é por um modelo de governo, olha, ele é de direita, ele é de esquerda. Não, é por uma hegemonia industrial, por uma hegemonia tecnológica, para descobrir e fazer a disputa sobre quem vai mandar no mundo amanhã. E aí tem, de um lado, Estados Unidos trabalhando com tudo que pode e a China fazendo a mesma coisa. E você tem o Brasil no meio, que poderia estar disputando esse espaço. E aí você fala, José, mas aí você é louco querer disputar mercado com a China, por que não? Se eles estão disputando com os Estados Unidos, que não é muito maior do que nós, por que nós não podemos fazer isso? Sabe, você olha hoje uma Europa que está perdendo espaço, tanto político quanto econômico no mercado internacional, ela tem se enfraquecendo ao longo do tempo, e o Brasil poderia muito bem ocupar essa posição no mundo, mas também não ocupa. Nós estamos aqui discutindo para saber se a China é melhor do que os Estados Unidos, quando, na verdade, a discussão deveria ser quando vamos nos tornar melhor do que eles, quando vamos produzir melhor do que eles, quando vamos abastecer o mundo com a nossa indústria, quando vamos levar a nossa marca para o mundo novamente. E há 40 anos, o Brasil tinha um parque industrial maior que o da China. Há 40 anos, hoje seria o Brasil quem poderia estar disputando com os Estados Unidos. Se foram eles que sabotaram o nosso desenvolvimento, foi um trabalho muito bem feito. Posso não gostar do resultado, não tenho que tirar o chapéu, porque foi muito bem feito. Então, mas só que você falou isso, lá atrás você tinha aquela coisa daquele amor ao norte-americano, só que hoje, e eu já vi muita gente falando, que deveríamos estar contentes por estarmos estar fornecendo commodities para a China, como se isso fosse a melhor opção do mundo para o Brasil, quando na verdade não é. É uma opção pela subordinação. Né? Eu não sei qual. É assim, parece que tem uma crença limitante da impotência, o melhor que a gente pode fazer é isso, porque, na verdade, isso tem interesse particular misturado. Tem gente que ganha dinheiro. Sim. Tem gente que fatura com a subordinação do país. Então, para essa turma também é interessante manter isso. Com um país soberano, talvez fosse prejuízo para eles. Entendeu? Tem uma outra canção agora do Eduardo Duzec, que ele ironiza um pouco a descobrimento do Brasil, mas de uma crítica benigna, boa, que ele fala assim, terra à vista, hoje é a prazo que se vende o Brasil. E é assim, entendeu?
Sim. Infelizmente, há elementos do Brasil que lucram com a subordinação da nação, tanto no meio empresarial quanto no meio político. Entendeu? Sim. O Brasil é um país. Você vê, o Napoleão tentou invadir a Rússia, o Hitler invadiu a Rússia. O que aconteceu com eles? Uma derrota fragorosa. Não se invade a Rússia. Você não invade um país daquele tamanho. Você pode invadir a França, você pode invadir um país pequeno. Não dá para você invadir a Rússia e achar que você vai dominar a Rússia invadindo o país. O Brasil é a mesma coisa. Se for invadir o Brasil, os caras não chegam em Brasília. Não dá para invadir o Brasil com armas. Você não pode invadir, você fala que você compra o pessoal. Sim. Você compra o pessoal. Você tem um monte de vende pátria no Brasil, tem um monte de gente vendida. Sim, e você falou uma coisa interessante. A Rússia está em guerra há mais de 4 anos e ela ultrapassou o Brasil no ranking das maiores economias do mundo. Talvez por isso, porque outra crença é assim, não, a gente precisa integrar nossa economia no mercado global. Entendeu? Sabe por que a Rússia, a economia da Rússia ultrapassou a economia brasileira? Porque o Ocidente encheu a Rússia de sanções. Aconteceu que nem o bloqueio continental do Napoleão. Aí a Rússia teve que produzir o que ia vir de fora dentro do país. Então ela cresceu em forças produtivas. Entendeu? Talvez seja bom que o Brasil fosse sancionado, sofresse uma carambada de sanções, porque aí seríamos obrigados a desenvolver o nosso potencial. Igual aquela história da velhinha lá, dos caras que se hospedam no sítio da velha e jogam a vaca que dá leite no barranco. A vaca morre e o discípulo acha aquilo um absurdo. O mestre falou, não, eu estou ajudando eles. Joga a vaca no barranco e depois de 2 anos passam lá, aquilo virou uma fazenda, está progredindo, porque morreu a vaca que dava leite e eles tiveram que procurar outras fontes de renda. O Brasil é a mesma coisa. Então, é preciso cortar o faturamento de quem lucra com a subordinação do Brasil. Entendeu? Porque essa turma não deixa. Porque vai mexer com o leitinho deles, com a renda deles. Então, para eles, dá lucro manter o Brasil subordinado. Entendi. Enfim. Estou certo ou estou errado? Não, eu super concordo contigo. Eu acho um absurdo vivermos nessa situação onde a gente se encontra hoje, porque você vê uma potência gigante, só que adormecida. Você vê adormecida. Exato, você vê um país com tanto potencial, com tanta coisa boa que pode fazer, que pode levar para o mundo, só que nós nos apequenamos. Talvez falte ainda um projeto de nação realmente. E pensando aqui dentro disso que a gente conversou, esse projeto de nação, ele não deve ser apenas industrial. Sabe, depois do que a gente conversou aqui, eu acredito que um projeto de nação, ele tem que passar pelo meio cultural. Talvez antes, sabe, você mostrar para o brasileiro quem é o Brasil. Porque o brasileiro não se conhece, e não se conhecendo, quando ele olha para a história do norte-americano, ele acha que ela é linda. Ele olha para a história do chinês, olha, é linda a China. O Brasil é melhor que todos eles juntos. Olha, é só você comparar o que os Yankees fizeram com os índios com a figura do Marechal Rondon. Compara o Rondon. Entendeu? Morrer se preciso for, matar nunca. Entendeu? Uhum. Existiu no século XX alguém que merecesse o prêmio Nobel da Paz, era o Marechal Rondon. Mas brasileiro nunca é premiado. Não. Nós torcemos pelos outros. Marechal Rondon, assim, é um ser humano excepcional. Pela maneira como ele lidou com os índios, ele conseguiu unir o Brasil em telégrafo, obtendo paz com os índios.
ou os irmãos Vilas Boas também, que fizeram o Parque Indígena do Xingu. Só compara isso com o tratamento que os Yankees deram aos índios no país deles. Só isso, num aspecto, não estou falando uma generalidade, uma totalidade. Agora, o Brasil não conhece o Brasil, então nós precisamos ser professores. Nós precisamos levar o Brasil ao conhecimento dos brasileiros. E os elementos nacionalistas do Brasil precisam de uma unidade, precisam se conversar entre si, precisam atuar. Talvez a campanha presidencial do Aldo Rebelo, se realmente deslanchar, ele agora é pré-candidato, ainda não temos candidaturas formais, mas se a candidatura dele for para frente, eu creio que seja um catalisador, algo que possa unir os elementos, organizar os elementos nacionalistas do Brasil e daí criar uma força política. Né? A política se move de forças, não é de ideias. A ideia está aqui na minha cabeça, está na sua, mas ela só vai se transformar em realidade política quando ela se tornar uma força, como tudo na natureza. Né? Sim. Segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. Sim. Enfim. Não tem por onde fugir. Estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma frase, uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, para quem vai assistir daqui a pouco. Olha, vou repetir o que eu falei. Eu dediquei minha vida ao Brasil e vou dedicar até o último dia. Não me arrependo disso. Tenho os mesmos princípios que tinha aos 18 anos, os mesmos princípios políticos, que foram os princípios que meu pai me transmitiu. Entendeu? Eu amo esse país de paixão. Se precisar morrer por ele, vou morrer feliz. E eu gostaria que todos os meus compatriotas tivessem no peito, tivessem no coração essa mesma paixão que eu tenho. Só isso. Tá muito bom. Entendi. Então é isso. Quero agradecer ao Rodrigo mais uma vez. Foi muito bom esse bate-papo contigo. Está convidado para voltar quando quiser. Quero agradecer. Se me chamar, eu estou aqui. Com certeza. Vamos marcar. Quero agradecer também ao pessoal que assistiu a gente e ao pessoal que ainda vai assistir. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo bate-papo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.